Que o português e o inglês têm semelhanças e diferenças, você que está desenferrujando o seu inglês já percebeu. O vídeo de hoje a gente vai falar de um erro muito comum de quem está falando inglês e pensa com a cabeça do português. Por quê? Nesse caso, no vídeo de hoje, não tem correspondência. E é aí que as pessoas erram. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar esse erro e vou te explicar o porquê que isso acontece e como evitar que esse erro aconteça de uma vez por todas. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como função desenferrujar o inglês de adultos. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês há 10 anos e eu desenferrujo o inglês de adultos. Sim, para uma comunicação melhor, para uma comunicação mais eficaz, principalmente você que já fez aulas no passado, está retornando aos estudos e sente essa dificuldade na hora de desenferrujar o seu inglês. Se este é o seu primeiro vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui para vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de um erro muito comum para quem está aprendendo inglês ou para quem está desenferrujando o inglês. E esse erro, ele vem porque a pessoa pensa em português e tenta traduzir para o inglês. E aí que mora o problema, porque não tem essa correspondência. A gente vai precisar de um truquezinho, a gente vai precisar de um mínimo detalhe. E aí sim você vai conseguir montar a frase, você vai conseguir se expressar da maneira correta. A gente está falando de frases que não têm um sujeito claro. Como assim? Existem algumas situações, né, na língua portuguesa onde a gente não tem uma frase, a frase ela não vai começar com um sujeito, por exemplo, a gente fala assim, a menina está doente, né? Ok, em português a gente fala isso, ou se alguém pergunta assim, falar, está doente, você entende que é a menina, né, no contexto ali da conversa, e é isso, né? Você pergunta assim, mas o que aconteceu com ela? E você fala, está doente. Ok, isso no português. Mas no inglês, a gente tem que tomar cuidado. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe frase sem sujeito. Então, presta atenção. Isso é uma regra para 95% dos casos. Os 5% a gente não vai abordar isso aqui agora, porque são os casos de imperativo. Aí sim, as frases vão começar com verbo e não tem sujeito mesmo. Mas a gente não vai focar nesses 5%, a gente vai focar nos 95%, que são todos os outros casos onde a gente precisa colocar um sujeito e deixar bem claro do que a gente está falando. Então, toda vez que você pensar assim, está chovendo, está calor, está frio, está nevando, a gente não pode deixar essa frase sem sujeito e começar essa frase já com o verbo. E é isso que eu vou explicar para vocês agora na parte da explicação, com alguns detalhes e um exemplinho no final, para vocês checarem se vocês entenderam. Vamos lá? Para a gente começar, a gente vai fazer uma mini revisão. Então, se você é novo, se você não assistiu ainda os demais vídeos aqui do canal, tem um vídeo, né, que eu fiz alguns meses atrás, que fala sobre formação de frases, né, afirmativa, negativa, interrogativa. A gente vai focar na estrutura básica das frases afirmativas, tá? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você assistir depois também esse vídeo de formação de frases, porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem todos esses contextos do que a gente vai falar agora. Então, a gente parte do princípio que uma frase em inglês, obrigatoriamente, ela tem que ter um sujeito e um verbo. Esse verbo, ele pode pedir um complemento, e esse complemento pode ser um substantivo, um adjetivo, um objeto, igual na língua portuguesa, né? Os verbos têm os seus complementos ou ele tem sentido completo e tá tudo certo. Então, uma frase, né, quando a gente está falando inglês, ela obrigatoriamente ela precisa de um sujeito, tá? Então,
Não existe frase sem sujeito no inglês. Isso, né? Grava isso porque essa é a regra. A gente não vai comentar da exceção aqui agora, então não existe frase sem sujeito. Eu não posso começar uma frase com is, por exemplo, né? Sem sujeito. Eu preciso falar she is. Eu não posso começar com are. Eu preciso falar you are, they are, tá? Então, isso é a regra principal que você precisa guardar agora. Então, olha um exemplo aqui. Samantha loves her job. Samantha é o sujeito, loves é o verbo e her job. A gente está falando sobre um fato sobre ela, né? Que ela ama o trabalho dela. Bom, se a gente perguntasse assim, o que que a Samantha gosta? O que que ela ama, né? Ela ama o trabalho dela. Ama o trabalho. A gente não pode escrever ama o trabalho, né? A gente precisa dizer quem ama. Samantha loves her job. Olha um outro exemplo. The kids play together. Brincam juntos. Tá, mas quem brinca juntos? As crianças. Então, the kids play together. Ou eu poderia dizer they play together. As crianças, eles brincam juntos. Ok, então vamos seguir. Agora, vamos imaginar então que a gente a gente quer dizer que está frio. Seguindo a mesma ordem, a mesma sequência que a gente tem, a gente não pode começar, a gente não pode falar está frio. A gente precisa colocar o it antes, porque não existe frase sem sujeito. Então a gente vai dizer it's cold ou it is cold. It's cold. Então eu não posso dizer is cold. O correto é it is cold. Então, o it, ele é obrigatório. Eu não posso tirar ele da frase. Então, toda vez... mas por que que é it, Thaisa? Porque a gente está falando que está frio. É no singular. Está frio. Está frio. Então, it is cold. Aí que é o problema, né? Se a gente pensar em português, a gente pensa está frio. Então, a pessoa tende a dizer is cold. Não. It's cold ou it is cold. Agora, vamos pensar aqui nessas crianças. A gente tem elas aqui, elas estão pulando, e aí eu quero perguntar: What are they doing? What are they doing? O que elas estão fazendo? Bom, elas estão pulando. Então se eu perguntar em português assim, o que elas estão fazendo? Aí você fala assim, estão pulando. Ok, mas no inglês a gente não pode fazer isso. A gente tem que falar quem está fazendo a ação. Então, a gente pode usar the kids ou a gente pode usar o they, que está aqui na pergunta. Então, como que vai ficar essa frase? They are jumping. They are jumping. They are jumping. Eles estão pulando. Então, eu não posso dizer are jumping. Eu vou ter que dizer they are jumping. The kids are jumping. Eu preciso de um sujeito. They. Por que que é they, Thaisa? Porque é mais de uma criança. Então, são eles. They are jumping. Bom, então, seguindo aqui a nossa ordem, sujeito, verbo e complemento, a gente tem, lembrar sempre que não vai existir frase sem sujeito. Eu vou precisar colocar um it, um they, um pronome, alguma coisa que sinalize, então, quem está, né, quem está realizando essa ação. Thaisa, mas se eu falo que está frio, não tem ninguém realizando a ação. Sim, mas aí por isso você tem que colocar o it is cold. Vamos pensar, usando essa estrutura, vamos olhar a imagem aqui. A gente quer dizer que está chovendo. Está chovendo. Se a gente for pensar em português, tem dois verbos, né? O está e o chovendo. Só que lembra que a gente não pode deixar a frase sem sujeito. Então, aqui a gente vai colocar o it na frente, porque, né, é uma coisa só, é um evento só. Então, it is raining. It is raining. Eu não posso deixar só um is raining. Não, eu preciso colocar it. It is raining.
E aí, deixa aqui nos comentários desse vídeo para mim se você já se confundiu com esse caso, né? Se você já deixou a frase sem sujeito, se alguém já, né, você já errou isso antes durante os seus estudos, se você já aprendeu sobre isso, se ficou claro para vocês, deixem tudo aqui para mim no comentário, que eu sempre respondo os comentários de vocês, gosto muito. E, né, caso vocês tenham alguma sugestão também ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou auxiliar vocês. O vídeo de hoje é justamente para que você deixe um pouco esse pensamento, né, correlacionado entre português e inglês. Ele não pode acontecer, porque nem sempre vai ser uma verdade. Né? Em alguns casos, sim, mas em muitos casos, não. E aí, se a gente tiver que toda vez ficar pensando em português, traduzindo e fazer a frase em inglês, a gente vai ter essa tendência de cometer alguns erros, principalmente nesses casos onde a gente tem que colocar um sujeito, obrigatoriamente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui para mim, se inscreve no canal para que você receba todas as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo. Eu vou deixar aqui na descrição todas as formas que vocês têm de desenferrujar o seu inglês comigo. Ah, Thaís, eu tenho uma viagem em breve, eu preciso desenferrujar meu inglês. Ah, eu quero praticar, né, a conversação. Ah, eu preciso fazer aulas, né, aulas em grupo ou aulas individuais. Todas as formas vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. É só você acessar que meu time entra em contato com vocês. E aí vocês vão, então, desenferrujar o seu inglês de uma vez por todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!